Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram, Viver de Renda Canal. No vídeo anterior, a gente estava falando sobre o conselheiro que foi aprovado aí na nova Assembleia de dia 16 de março, né? Representando o Vitor Adler. E ele recentemente deu uma entrevista argumentando que toda essa negociação ela é ruim para os acionistas minoritários. E isso foi objeto de uma matéria, né, onde houve um contraditório também do atual presidente do Conselho, Eleazar de Carvalho, que disse que o Conselho vem acompanhando tudo e que entende que são medidas necessárias para o sucesso da empresa. Aí falamos, né, que temos aí o item também para a gente começar a abordar nos nossos vídeos, que é a diluição da base acionária da Oi. Essa base acionária da Oi poderá ser diluída até 80% dela, né? Então ela passará a equivaler a 20% da nova Oi. Imagine que você tem a Oi, que você tem uma nova Oi. Que essa nova Oi vai ter uma nova chamada de capital que vai trocar junto a um clube de poucos investidores que são credores hoje da Oi, e você então vai trocar dívida por ações dessa nova Oi. Então a base acionária da Oi, que detinha 100% a hoje atual 100% da Oi, nesta nova Oi, ela poderá ficar tão somente com 20% de participação nessa nova Oi, porque até 80% poderá ser dada ações para os credores, fechando essa participação em até 80% das empresas. Então, é isso que é possível de acontecer. É possível de acontecer. Então, a gente tem que ficar acompanhando como é que essas coisas vão evoluir, não é? Como é que essas coisas vão evoluir. Há uma crítica, né, dizendo que os minoritários estarão sendo passados para trás, né? Essa é a crítica que está sendo feita por quem não aprova essa ideia da diluição, né, da atual base acionária. Vamos recordar que lá atrás o Rodrigo Abreu disse: vai chegar um momento em que a base acionária da Oi vai mudar. Vocês lembram dessa entrevista dele? Ele disse isso com todas as letras: vai chegar um momento em que a base acionária da Oi vai mudar. Nós também acreditávamos que isso ia acontecer, porque não existe empresa listada em bolsa com tanto acionista pessoa física. O normal é em torno de 80% de grandes players e 20% de minoritários. Esse é o normal, né? 20 e poucos por cento. Então, de fato, isso vai acontecer, a gente sabia que vai acontecer, só a forma com que isso vai acontecer é que nós não entendíamos que poderia ser dessa outra forma. A forma que eu entendia que ia mudar essa base acionária era quando a empresa, saindo da recuperação judicial, já estivesse numa situação de custear as suas despesas com os seus fluxos de caixa, estaria aí equacionando a sua dívida, né, dentro de um horizonte de tempo. Essa dívida seria, vamos dizer assim, alongada, com juros mais baixos. A Oi usaria uma possível venda de uma participação da Vital lá na frente, em 2026, 2027, quando talvez a sua participação na Vital pudesse representar aí algo em torno de 20 e poucos bilhões de reais, né? E aí venderiam uma parte de sua participação lá na Vital para amortizar essa dívida remanescente. Entendíamos que ali tínhamos outras questões, como, por exemplo, a arbitragem versus migração da concessão para autorização. Poderia ser uma soma zero que anulasse. A Oi quer 16 bilhões na arbitragem, a Anatel quer 12 bi na migração para autorização, da concessão para autorização, tem uma multa ali, o saldo de multa na casa de 4 bi, todos 4 bi e pouco, você soma de um lado e do outro, você zera a conta,
e os bens reversíveis ficam com a Oi, e isso vira um ativo, isso destrava valor dentro da empresa. Você venderia 30% da Oi Fibra, ficaria com 70%, teria outros sócios com 30%, enfim, situações que poderiam ser feitas, e essa empresa na Bolsa novamente, fora da RJ, como a gente esperava que fosse, já a partir deste ano, entraria em algum momento o fluxo comprador, e aí sim, esse fluxo comprador seriam grandes investidores estrangeiros, fundos de investimentos, que começariam a comprar posições grandes, limpando o book de ofertas e tirando as sardinhas do papel. Era isso que a gente entendia que ia acontecer, e nessa subida, nessa atitude desses fundos de comprar a preço de mercado, a gente veria as ações subindo rapidamente, né, porque esses fundos estariam comprando, dando ordem de compra a preço de mercado, e a gente veria essas movimentações rápidas acontecerem, e a valorização das ações sendo efetivada também, né? E depois ainda teria um outro momento da entrada do papel no índice da Bolsa, aí os fundos de pensão passariam a comprar também, isso daria uma nova dinâmica de valorização, e assim que a gente entendia que o acionista minoritário atual acabaria, de alguma maneira, tendo ganhos, recuperando as suas perdas no papel. Bom, mas não é este o caminho que o Rodrigo Abreu surpreendentemente vai trilhar, né? Porque a gente não contava com este cenário. Ele vai trocar dívida por ações. Aí sim, ele vai diluir a base acionária. Falaremos mais sobre isso em um outro vídeo, mas é isso que vai acontecer, a diluição do conselho da empresa, né, do conselho de diluição dos acionistas da empresa. Então, é isso que a gente vai ver. Já falamos que o presidente da Oi deu uma entrevista recente também, aí esses dias, defendendo o plano, defendendo as negociações aí que estão em curso com os credores, e comentou também um pouco sobre a arbitragem da Oi Imóvel, da venda das torres. Ele disse que é uma delicada situação econômica financeira, que ganhou mais detalhes a partir de uma conversa com o presidente Eleazar de Carvalho Filho, que é o presidente do conselho da empresa, e foi uma espécie de contraponto a acusações feitas pelo conselheiro Rafael Manhães, indicado pelos minoritários, né, para o conselho de administração. Segundo o presidente do conselho, houve uma impossibilidade de utilizar o caixa da venda das torres fixas para a Highline, e aí estamos falando de 1,7 bi, que isso teria sido um duro golpe na Oi, na sua gestão de caixa, e foi um dos fatores para que a empresa não conseguisse cumprir o vencimento de curto prazo de certas dívidas. Somado com a pendência do processo de arbitragem do caso lá, Claro, TIM e Vivo, temos ali mais 1,7 bi, se não me falha a memória, né? E isso, então, o não ingresso dessas duas fontes de receita, quer dizer, dá quase 3,5 bi, mais ou menos, prejudicaram o caixa da empresa. Foi as palavras do Eleazar de Carvalho, presidente do conselho da Oi. Considerando as experiências passadas da companhia na negociação de financiamentos extraconcursais, a recomposição imediata no caixa não recebido em decorrência dos referidos eventos, foi preciso, então, tratar disso o quanto antes, para que a empresa não tivesse a sua operação comprometida, e por isso se buscou, né, a proteção judicial, mediante tutela de urgência no primeiro momento e depois com um novo pedido de recuperação judicial. Tem 1,7 bi que está retido numa conta específica por determinação da Anatel, até que o TCU se manifeste sobre o uso desse dinheiro, né? E tem do outro lado lá um outro dinheiro da venda da Oi Imóvel, depositado numa conta judicial a pedido do juiz Fernando Viana, enquanto não se tem o fechamento aí de um processo de arbitragem entre a Oi e as demais operadoras de telecom. Então, tudo isso, segundo o presidente do conselho e o próprio presidente Rodrigo Abreu, da empresa, respondem por essas necessidades, por esses caminhos que a empresa teve que seguir, não é? Então, está aí mais uma ponderação a respeito destes assuntos. A seleção de empresa de março já foi liberada. Se você é assinante
Me diga se você já acessou. Se você não é assinante, a hora é essa de você assinar. Tenho certeza que isso vai ser muito útil para você. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fica com Deus e até a próxima.